Olá pessoal, vamos corrigir alguns exercícios sobre o assunto membrana plasmática, a sua estrutura e as suas especializações. Então, começando com os exercícios conceituais. A membrana plasmática, membrana celular ou plasmalema, é um envoltório fino, poroso e microscópico, que reveste as células dos seres procariontes e eucariontes. Cite a composição dessa estrutura. Então, ele está pedindo a composição da estrutura da membrana plasmática. Seguindo aquele modelo mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídio, tem ali várias proteínas inseridas nessa membrana, e essas proteínas elas não ficam paradas, fixas, rígidas, elas constantemente estão mudando de lugar. Por isso, modelo mosaico fluido. Esse fluido, essa fluidez, é justamente pela movimentação das proteínas ali na camada, deixando ela fluida, ok? Número 2. As células interagem entre si graças às múltiplas funções da membrana plasmática e de seu revestimento externo, o glicocálix. Cite 3 funções que podem ser atribuídas à membrana plasmática. Ele está pedindo 3 funções da membrana plasmática. A principal delas é ela ser o quê? Ter a permeabilidade seletiva, É aquela que a membrana ela é que manda, ela que vai deixar entrar ou sair substâncias de dentro dela, tá? Então esse mandar, ou esse deixar as substâncias entrar ou sair, porque é ela que seleciona, é chamado de permeabilidade seletiva. E também faz o transporte de substâncias, Esse entrar e sair também é um transporte de substâncias. A célula vai carregar substâncias por todo o corpo do organismo. E também a membrana protege, as estruturas que estão onde? Dentro da célula, ali no citoplasma, no núcleo, Então ela protege também toda a célula. Então as 3 funções é permeabilidade seletiva, transporte de substâncias, proteção das estruturas celulares. Questão número 3. A membrana plasmática de seres pluricelulares é capaz de apresentar modificações para atender a necessidade da célula do organismo. Um exemplo de uma dessas adaptações são os chamados desmossomos. Então, qual é a função desse desmossomo? O que ele faz? Ele faz a adesão de uma célula com a outra. Então, por que a célula está juntinha uma da outra? Por que eu faço assim, com o meu rosto e eu não consigo, e eu não rasgo a pele? Porque as células estão o quê? Unidas, fortemente unidas umas às outras, Graças a qual estrutura, Qual especialização da membrana plasmática? O desmossomo. Ele faz essa adesão, essa cola, entre as células, mas tem passagem de substâncias entre essas células, tá? Não é uma adesão fechada, é uma adesão que tem comunicação, que aí é junção comunicante, que é uma outra especialização da membrana. Mas aqui ele está perguntando só do desmossomo. Então, qual é a função dele? Aumentar a adesão intercelular em razão da presença de proteínas como a desmogleína. Desmogleína está presente no desmossomo, que é essa proteína que ajuda a fazer essa adesão. Agora a questão 4. O epitélio do intestino delgado é revestido por uma camada de células simples, cilíndricas, ricas em especializações, que lhes permitem executar suas funções. Qual é o nome e a função dessas especializações que nós encontramos principalmente no intestino? Ora, o intestino é o local onde vai ser feita a absorção dos nutrientes dos alimentos que nós comemos. Então, eu preciso ter uma área de adesão, uma área de contato maior com o alimento para que eu possa absorver o máximo possível desse alimento. E qual é o nome daquela especialização da membrana que faz isso? São as microvilosidades, são aquelas dobrinhas, que vai ter ali justamente na membrana plasmática. Quanto mais dobrinha tiver, ou seja,
Quanto mais microvilosidade tiver, maior a área de contato com o alimento e maior vai ser a sua absorção, tá? Questão número 5. A epiderme é formada por células bem unidas, mas intercomunicáveis, né? Que foi aquilo que eu falei. A epiderme aqui eu consigo puxar e ela não vai rasgar à toa, né? Só se fizer um corte com alguma lâmina, mas caso contrário, não vai soltar. Então elas são bem unidas, mas intercomunicáveis, ou seja, passa substâncias, nutrientes de uma célula para outra. Qual é o nome e a função da especialização que melhor permite tal comunicação entre essas células vizinhas, né? Então, como é que é o nomezinho da especialização da membrana que ajuda, né, a fazer essa comunicação, como se fosse uma ponte entre as células? É justamente a junção comunicante, né, que é formada por tubos proteicos, então tem vários microtubuzinhos ali, né, que são essas pontezinhas, como se fossem túnelzinhos, na verdade, né, melhor falando túnel do que ponte. Então são vários túnelzinhos, né, proteicos, é feito de proteína, que ajuda a passar de uma célula para outra essas substâncias, principalmente por difusão, né, do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então ele vai ter passagem de íons, de pequenas moléculas, né, e etc. Agora vamos os exercícios contextualizados. Número 1. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida, né, porque se está misturando duas espécies diferentes, usa esse nome híbrido, né? Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes, que é uma metodologia, né, feita na microscopia para enxergar melhor ali justamente esses anticorpos. Aí aqui tem a figura, né, mostrando cada etapa, a etapa 1, que tem ali a célula do camundongo e a célula humana. A etapa 2 foi feita a fusão dessas duas células, transformando ali a célula híbrida, né, que é a que tem a junção da fusão aqui, né, das duas células, formou ali a célula híbrida. E depois, na etapa 3, você consegue ver aqui que os anticorpos eles começam a fazer o quê? A se movimentar. No que movimenta, olha só aqui na etapa 4, eu tenho intercalando aqui, ó, os anticorpos de uma espécie com a outra. Então, eles se movimentaram. Então, aqui a pergunta, a mudança observada na etapa de 3 para 4, que é justamente aqui que acontecem esses movimentos dos anticorpos, né? Ocorre porque as proteínas, lembra que a membrana plasmática ela não é rígida, ela é fluida, né? Por quê? Porque as proteínas que estão inseridas ali se movimentam o tempo todo. A célula não é aquela coisa rígida, parada, igual a gente costuma desenhar no caderno, né? Fazer um desenho de uma célula como se ela fosse aquilo ali parado, estagnado. Não. Se você for ver ela no microscópio, ela realmente é o quê? Ela é fluida, ela se movimenta, às vezes ela se dobra, dependendo da célula, né? Então ela tem essa fluidez. Então aqui da etapa 3 para a etapa 4, o que aconteceu? Os anticorpos aqui se movimentaram. Então, ó, a resposta aqui é a letra A. Ó. Movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, que é o que faz parte ali da membrana plasmática, tá? Então a resposta dessa questão é a letra A. Próxima. Número 2. Crianças e adultos geneticamente predispostos ao ingerirem glúten, mistura de proteínas que se encontram naturalmente no endosperma de sementes e gramíneas, iniciam a produção de anticorpos que atacam o próprio epitélio intestinal. Então, a pessoa que tem predisposição genética para ser resistente, né, ou intolerante a glúten,
que acontece? As suas próprias células, né, os seus anticorpos, atacam o próprio epitélio do intestino, atacam a mucosa do intestino. Esse ataque resulta na perda de microvilosidades. Então, as células vão se desgastando e vão perdendo as suas microvilosidades intestinais, que desencadeiam um conjunto de sinais e sintomas conhecido como doença celíaca. A figura abaixo demonstra o epitélio de indivíduos normais, que é esse daqui, Você pode observar aqui aquelas dobrinhas da membrana que é a microvilosidade. E também você pode ver aqui a foto, né, de uma pessoa com a doença celíaca. Olha aqui, perdeu totalmente as microvilosidades, não sobrou nenhuma, porque esses anticorpos atacaram aqui o epitélio e destruíram todas as microvilosidades. E para que servem as microvilosidades? Não é para aumentar a superfície de contato com o alimento e fazer com que a pessoa absorva os nutrientes? Essa aqui é uma pessoa normal, tem todas as suas microvilosidades. Essa daqui, não sobrou nenhuma. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ter dificuldade de absorver os nutrientes, principalmente quais, né? A absorção ali de ferro, de vitamina B12 e de ácido fólico, que é a vitamina B9, né? E vai ficar com o quê? Com uma anemia muito severa. Então, a resposta aqui é a letra D de dado, tá? Então, essa doença celíaca provoca justamente uma anemia por deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, que é a vitamina B9. Questão 3. Analise o processo celular esquematizado a seguir. Então, o que você consegue observar nessa figura? As células estão sendo colocadas em diferentes soluções. Então, ora está entrando água, ora está saindo água, né? Então, o processo que eu estou vendo aqui é de entrada e saída da água. Então, a estrutura responsável por esse processo é qual? Quem é que permite a entrada ou a saída de substâncias de uma célula? É justamente quem? A membrana, né? É ela que faz ali, né, deixa entrar ou deixa sair substância, que é a permeabilidade seletiva, ok? É a membrana que é responsável por esse processo. Questão 4. Sobre a estrutura no modelo atual de membrana plasmática, proposto por Singer e Nixon, é correto afirmar que um modelo... Então, lembrando de como é o modelo da membrana plasmática, né? É o famoso modelo mosaico fluido, que foi proposto por esses dois cientistas aqui, Então, toda vez que você vê esse nome aqui, está falando de qual modelo? Do modelo atual, que é o modelo mosaico fluido. Olha essa figura aqui do lado. Como é que é a membrana plasmática? Ela tem duas camadas, então ela é falado que é bicamada, né? Porque são duas, bi de duas, né? Camadas de quê? De fosfolipídio. Então aqui eu tenho uma cabeça, né? Que é feita do grupamento fosfato. Eu tenho aqui a cauda, que é de ácido graxo, e a junção dos dois faz o fosfolipídio. Também inserida nessa membrana, eu tenho aqui as proteínas, proteína de canal, proteína periférica. Temos também ali carboidrato, glicoproteína, tem colesterol, se for uma membrana plasmática de animal, né? Porque só encontramos colesterol nos animais. Se for uma membrana plasmática de célula vegetal, por exemplo, você não vai ver ali a presença do colesterol. O colesterol é exclusivo de animais, tá? Então, aqui, esse modelo é o modelo mosaico fluido, que a resposta já está até aqui descrita, né, na letra E. Modelo mosaico fluido, composto por duas camadas de fosfolipídio, onde estão inseridas as moléculas de proteína. E essas proteínas, né, têm várias funções. Uma delas é facilitar entrar moléculas e sair moléculas aqui, que são o quê? Hidrofóbicas, que não têm afinidade com a água. Questão 5.
Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades, tá? Ó, outra questãozinha aqui falando de microvilosidade. Costuma ser realmente bem cobrado essa parte, né? Essa especialização da membrana. Das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 minutos um pedaço de papel liso, que é o que está aqui, né? Ele está liso, como na figura 1, que é essa daqui. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades, conforme na figura 2. Então, aqui, ó, fez tipo uma sanfoninha, né? Todo dobradinho, imitando ali as microvilosidades do intestino. Então, os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto do papel dobrado foi de 12 ml. Então, o papel dobrado desse jeito aqui absorveu muito mais água do que ele estando desse jeito aqui, liso, né, esticado. Isso prova a função, né, da microvilosidade. Aí o que ele pergunta? Com base nos dados obtidos, infere-se que a função, então ele quer a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é de, então, quanto mais microvilosidade eu tiver, que são aquelas dobrinhas, né, mais área de contato com o alimento vai ter e mais absorção vai existir. Então, ele vai aumentar o quê? A superfície de absorção, tá? São questões muito fáceis, né? O Enem devia ser todo ele assim, né? Muito fácil de responder. Mas também porque essa matéria realmente não tem muita dificuldade no aprendizado. Questão número 6, agora falando um pouquinho mais sobre as outras especializações, né? Porque a membrana plasmática não tem só microvilosidade como especialização, tem várias outras. Vamos ver essa questão número 6 então. A membrana lateral das células epiteliais exibe algumas especializações que constituem as junções celulares. A eletromicrografia, abaixo, que é essa foto aqui, apresenta as principais estruturas de 3 células do epitélio prismático simples do intestino. Identifique e caracterize as junções celulares funcionalmente marcadas e a alternativa com as informações corretas. Então, para facilitar o entendimento, na questão tinha só essa figura aqui. Mas como ela está um pouco embaçada, não dá para ver muito bem. Então, eu coloquei uma outra aqui, né, de uma maneira esquemática para facilitar a gente a entender. Aqui, ó, você vê que essa parte aqui, ó, é justamente a divisão de uma célula para outra. Aqui é uma célula e aqui é outra célula. Você percebe aqui, ó, essas dobras que são as microvilosidades, que é igual tá aqui na figura ao lado. São as microvilosidades, que está representada pela seta número 1. Aqui na seta número 2, logo abaixo das microvilosidades, nós chamamos isso aqui de zona de oclusão. Para que isso? Para que substâncias não entrem aqui, ó, e passe entre as células. Porque o que acontece quando uma substância entra no meio das células? Vai abrir ali um espaço. Lembra lá da celulite, né? É o que acontece. Então, por algum motivo, essa zona de oclusão aqui foi rompida e começou a entrar substâncias aqui que fez com que marcasse ali a pele. Essa zona de oclusão é um tampão que fica aqui justamente para impedir que essas substâncias separem as células, tá? Que está aqui com a setinha número 2. Logo abaixo, na seta número 3, está simbolizando essa parte aqui, ó, zona de adesão, que é como se fosse ali, né, uma colinha juntando uma célula com a outra.
Temos também ali os desmossomos, que é uma outra maneira de forçar a união das células, só que muito mais forte do que a zona de adesão. A zona de adesão é como se fosse uma cola. E aqui os desmossomos é como se fosse grampos, vamos imaginar assim, pega o grampeador e grampeasse ali. Então são junções que aderem às células de forma ainda mais forte, mais eficaz, tá? Que está simbolizada aqui, ó, pela seta número 4. E a seta número 5 também temos aqui, ó, a junção comunicante. Essa junção comunicante, além de aderir ainda mais uma célula com a outra, dentro dela tem aqueles canaizinhos, né, que eu até falei como se fossem túnelzinhos proteicos, que deixa passar a substância de uma célula para outra célula, né? Então as células estão juntas, aderidas uma na outra, estão presas ali, mas elas conseguem fazer comunicação de uma com a outra através de quem? Dessa junção comunicante, representada aqui, ó, por essa seta número 5 aqui, ó, que está aqui do lado melhor de entender. Então ali tem canaizinhos proteicos que a célula faz passagem de substância sempre por difusão, do meio mais concentrado para o menos concentrado. E aqui embaixo, né, tem a lâmina basal, que a célula vai ficar aderida por essas outras estruturas aqui, que não aparecem nessa figura ao lado, que são os M-desmossomos, que aí vai aderir, né, nesse sentido aqui, e não no sentido lateral. Tá? Então aqui fizemos uma pequena revisãozinha de todos os tipos existentes de especializações de uma membrana plasmática. Aí agora vamos ver aqui qual é que está de acordo com essa figura, tá? Como essa figura está um pouquinho ruim de visualizar, por isso que eu coloquei essa aqui do lado para a gente enxergar melhor. Então, de acordo com essa figura, a que está aqui mais próxima daquela figura é justamente essa daqui, ó, que é as junções conhecidas como gap junção, que é a mesma coisa que junção comunicante. Se eu falar junção comunicante ou eu falar gap junção, é a mesma coisa, tá? Indicadas em 5, e realmente, ó, é a estrutura que está aqui indicada em 5, permitem a comunicação entre as células devido à presença de proteínas conexinas que agrupam, deixando poros de passagem de moléculas, que são aqueles canaizinhos, né, proteicos, que faz com que a célula passe substância de uma para outra. Então, a resposta a essa questão é a letra D de dado. Próxima questão é a 7. Analise a imagem a seguir que representa a ciclodextrina. Então, aqui eu tenho a cavidade interna, que é apolar, e a superfície externa, que é polar. Ó, muito semelhante com quem? Com a nossa membrana plasmática, né? Lembra que a membrana plasmática ali na bicamada lipídica tem a cabeça e a cauda? A cabeça, ela tem ali afinidade com a água, então ela é o quê? Hidrofílica. E se a água é polar, a substância, no caso a cabeça ali do fosfolipídio também tem que ser polar. E no caso o outro, a parte interna é hidrofóbica, não tem afinidade com a água. Então vai ser o contrário, vai ser, né, polar. No caso aqui, a parte de cima, que é a cabeça. Deixa eu desenhar aqui do lado para ficar melhor de entender, ó. Tem a cabeça e a cauda, tá? Daquela bicamada lipídica. Aqui a cabeça, ela é o quê? Ela é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. Então, uma vai ter afinidade, a hidrofílica, né? Hidrofílica tem afinidade com a água e a hidrofóbica não tem afinidade com a água. Por isso que fala hidrofóbica, fóbica de fobia, não tem afinidade, tem aversão à água. Então, várias estruturas celulares apresentam disposição de moléculas semelhantes à ciclodextrina, isto é, possuem substâncias polares e hidrofílicas em uma região central apolar e
hidrofóbica. Com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta a estrutura celular com esse padrão molecular de polaridade. Então, são os centríolos? Não, centríolos é o quê? É uma estrutura, uma organela, né, que fica onde? No citoplasma, não na membrana. Os centríolos são responsáveis por ajudar a divisão celular, formar ali a fibra do fuso, né? Vai ser assunto de uma próxima aula. É da membrana plasmática? Sim, né? Então, a resposta da número 7 vai ser a letra B. Essas estruturas aqui, polares e apolares, hidrofílicas e hidrofóbicas, é de onde? Da membrana plasmática, tá? Não poderia ser da parede celulósica, nem dos ribossomos e nem dos cromossomos, tá? Então, realmente, muito fácil essa questão. Aqui, ó, mostrando novamente essa figura, né? Para não ficar dúvida. A figura acima apresenta moléculas arranjadas em bicamada presente na membrana plasmática celular. Essas moléculas são, então aqui está representando quem? Os fosfolipídios, né? É uma bicamada de fosfolipídio. A cabeça ali com grupamento fosfato e a cauda de ácido graxo, que formando a união dos dois faz o quê? O fosfolipídio. Número 9. Considere a experiência relatada a seguir. Incubaram-se células de camundongo com anticorpos marcados por rodamina, fluorescência vermelha, os quais reagem com proteínas de membrana de células de camundongo. Incubaram-se células humanas com anticorpos marcados com fluorescerina, fluorescência verde, os quais reagem com proteínas de membrana de células humanas. Promoveu-se a função das células de camundongo com as células humanas, ambas já ligadas aos anticorpos. Observaram-se ao microscópio de fluorescência, né, que é um microscópio específico para isso, para esse tipo de técnica, as células híbridas formadas logo após a fusão e 40 minutos depois. É exatamente, né, aquele exercício, acho que foi o primeiro exercício, né, dos contextualizados, que falou de etapas, né? Então ali tinha o desenho e aqui tem esse outro desenho aqui, né? Mostrando a fluorescência vermelha, a verde. Então aqui sofreu a fusão, misturaram essas duas células, células de camundongo com célula humana, formou uma célula híbrida, né? E depois da incubação, o que você consegue observar ali? Que misturou, né? Intercalou ali as duas substâncias. Então, com base nessas informações, conclui-se que a membrana citoplasmática tem características o quê? A membrana plasmática ela é elástica? Ela se estica e volta? Não. Ela é glicolipoproteica? Cuidado com isso aqui, né? Ela não é glicolipoproteica, ela contém substâncias, né, com açúcares, lipídios e proteínas, tá? Ela é fluida? Sim, né? Lembra lá do modelo mosaico fluido? E o que dá fluidez à membrana? É a presença das proteínas, né? Então a resposta aqui, ó, letra C. Ela não é rígida, né? Não é aquela coisa estática, parada, porque já viu que ela é fluida, e nem é semipermeável, né? Ela tem ali a permeabilidade seletiva, que a membrana vai selecionar o que entra e o que sai. Mas o que torna ela, né, fazer ela juntar uma substância com a outra, igual ali no experimento, é por ela ser fluida. Tanto que você vê aqui, ó, que ficou tudo misturado, alternado ali as duas substâncias, as que vieram do camundongo e as que vieram do humano. Questão 10. Muitas membranas celulares contêm apreciável quantidade de ésteres e ácidos graxos insaturados, derivados do ácido fosfórico e proteínas. Essas substâncias têm na membrana uma distribuição definida, isto é, cadeias, ó, novamente esse assunto, né? Cadeias hidrofóbicas
se estendem para dentro e uma bicamada de grupos hidrofílicos que são orientados para fora em contato com a água. Então, aqui tem a figura, né? A bicamada ali de fosfolipídio, onde aqui a cabeça, né? Que é a parte hidrofílica. Por que a cabeça tem que ter afinidade com a água? Ora, porque tanto no meio externo como no meio interno da célula tem água. No meio externo, né, tem todas ali as substâncias em volta da célula, que muitas das vezes tem água. Lembra que o nosso corpo, 70% dele é água? Tem água pra caramba. E dentro da célula também tem muita água ali no citoplasma. O citoplasma é basicamente água pura, né? Tem ali algumas substâncias juntos, mas a maioria é água. Então, se essa parte aqui e essa parte aqui não tiver afinidade com a água, como é que seria a membrana? Né? Não teria como. Por isso que a cabeça, aqui ó, dessa estrutura de bicamada lipídica tem que ser o quê? Hidrofílica, ou seja, ter afinidade com a água. Hidro de água, filia de afinidade. Já a parte do meio aqui, ó, que é onde fica a cauda, que é feita de grupamento fosfato, né? É hidrofóbica, não tem afinidade com a água. Então, a cabeça e a cauda vai ser respectivamente o que em relação à polaridade, né? É só você lembrar qual é a estrutura da água, se ela é polar ou apolar. Então, aqui, a cabeça, ela tem afinidade com a água. Então, ela é o que? Polar, já que a água também é polar. E aqui, ó, a parte hidrofóbica não tem afinidade com a água. Então, ela vai ter afinidade com o quê? Com coisas que são apolares. Resposta, letra C. É só lembrar qual é a função da água, né? As especializações da água. A água nós sabemos que é uma substância polar. Então, a cabeça que é hidrofílica também tem que ser o quê? Polar, né? Polar com polar, ok? Então, finalizamos por aqui, né? Coloquei aí aquela imagem um pouco mais ampliada para vermos ali com mais detalhes cada componente ali da membrana plasmática. E esse daqui é o modelo mais aceito, mais atual, que é o modelo mosaico fluido, ok? Então, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem e até o próximo assunto. Tchau, tchau.